o prazo regimental. Agradeço, abro hoje a série de sustentações orais, desejando muita luz aos advogados que irão fazê-la. Desembargador Dirceu, desembargador Carlos Alberto, desembargadora Antônia, doutora Eunice Helena, douta procuradora de Justiça, que trabalha tão bem para o engrandecimento do direito de família nacional. Sintam-se todos cumprimentados, sociedade. Desembargadores, serei breve o possível, porque a pauta com certeza é longa e eu serei bastante objetivo. O apelado devia determinado valor para o apelante. E fizeram um bem bolado, vamos dizer assim, aonde o apelante, precisando comprar uma área de terra de terceira pessoa, traz o apelado através de um instrumento particular de transferência e cessão de direitos possessórios por um negócio aonde essa terceira pessoa entrega a terra, a desembargadora Antônia Siqueira entrega a terra para o apelante e o apelado assume o compromisso de pagar por essa terra. Perfeito. Negócio maravilhoso. O apelado assina o contrato junto com sua esposa, assume este compromisso de pagar no prazo e o apelante feliz. Estou com a minha terra, recebi a minha dívida, passa então a frutificar, fazer muitas benfeitorias naquela que ele acreditava ser sua terra, porque vige dentro dos contratos o princípio da boa-fé. O apelado vai pagar a conta dele e eu vou poder ter aqui a minha terrinha. Ocorre que, no prazo, o apelado não fez o pagamento. E o terceiro, querendo receber, o que ele faz? Move em desfavor tanto do apelante quanto do apelado, de forma solidária, um processo de rescisão contratual com reintegração de posse. E é óbvio que, não havendo o pagamento, houve, então, a procedência dos pedidos e o apelante, desembargador Dirceu, Vossa Excelência, que é relator desse processo, o apelante perde a arras, porque foi dado 100 mil reais como garantia, perde a área de terra com todas as benfeitorias que realizou, não teve discussão, e ainda tem que pagar o advogado da parte contrária por força da sucumbência. E aí, o apelante fala, e agora? Eu perdi tudo. E o apelado que me deve. É de mencionarmos, desembargador Carlos Alberto, que a desembargadora Clarice, quando do julgamento lá da ação de rescisão contratual, a desembargadora Clarice reconheceu a solidariedade entre apelante e apelado. Ele disse, no cabeçalho do contrato, Gilson, Marcos Rodrigo, sua esposa, figuraram como anuentes concordantes e se obrigaram voluntária e solidariamente. E ela diz, tendo em vista que Gilson Marcos não cumpriu o combinado, o negócio entabulado entre Oscar Lopes e Kleber Roberto acabou sendo amigavelmente desfeito, fato este que, segundo, lhe trouxe angústia, dor, além de ter sido vítima de chacota na vizinhança, restando configurado o nexo causal. Então, veja que no processo de rescisão contratual, resta configurada a solidariedade, resta configurado a desídia do apelado, tão somente do apelado e não pagar pelo preço. Ué, o apelante não pode suportar sozinho. O que ele fez? Ele entrou com uma ação. Ele entra com essa ação para se ver indenizado dos danos. Traz nesta ação um laudo de avaliação da área como forma a fundamentar o dano material sofrido.
A ação ela foi nominada de ação de regresso. Mas eu digo que não importa o nome que se tem essa ação, com todo respeito. Não me importa o nome, porque tanto a ação de regresso, que nem existe mais no CPC, quanto a ação indenizatória, todas elas trafegam pelo rito comum e, por força do artigo 322, que inovou o ordenamento jurídico, diz que a interpretação do pedido considera o conjunto da postulação, observando o princípio da boa-fé. Desembargador Antônio Siqueira, o apelado causou um dano, ele não pagou o combinado. Ele tinha que pagar, não pagou. O apelante perdeu a área de terra, benfeitoria, R$100 mil. Saiu do seu sonho, que era aquela terra. E aí, ele tem o direito de reaver o que ele perdeu. Inclusive, ele não entra com uma ação de cobrança, não, porque o que ele devia se tornou menor do dano que ele teve, porque ele perdeu as benfeitorias. E houve um laudo de avaliação dizendo o valor que ele perdeu. Este laudo foi juntado. Dentro do rito comum, os apelantes buscam reaver este prejuízo diante da desídia do apelado de assumir uma obrigação de pagar o preço ajustado com aquele terceiro e não tê-lo pago. Nós temos que considerar a postulação. E a postulação, ela é clara, que independente de ter chamado ação de regresso, dentro da boa-fé, basta compulsar a inicial, basta ir na inicial, ver a inicial, nós vamos observar que o apelante busca é reaver o que ele perdeu. Por que eu vou juntar um laudo de avaliação de 2.500.000, que é o valor da terra atualmente, buscando uma pretensa ação de regresso? Não, em nenhum momento se fala, olha, eu paguei isso lá na ação. Não, o que se fala dentro da ação principal, da inicial, é eu quero ser ressarcido pelos meus prejuízos. Ocorre que, infelizmente, a sentença proferida, e com todo respeito à discricionalidade do magistrado, ela deixou de interpretar esse conjunto da postulação e se ateve tão somente ao procedimento de regresso, ignorando completamente o pedido de indenização formulado pelo apelante na sua inicial e julgando por improcedente a demanda. Se nós formos analisar pelo viés da ação de regresso, nós temos que considerar que, mas o apelante não pagou nada naquela ação. Pagou. Perdeu R$100 mil e está sofrendo cumprimento de sentença de honorários. Isso daí já é um prejuízo enorme. E pagou a terra, porque ele perdeu a terra, sim. Ele perdeu aquela terrinha que ele tinha com as suas benfeitorias. Então, não me importa o nome. O que importa é o rito, a compatibilidade do rito, não trazer prejuízo para a defesa, e a defesa teve toda a oportunidade do mundo de contrapor o laudo, foi produzida a audiência de instrução e julgamento, o conteúdo da inicial a todo ele é um conteúdo que se volta para a ação indenizatória. Então, trago para as vossas excelências que, não se conformando com a sentença, que deixou de analisar esse pedido indenizatório, houve um recurso de apelação, foi demonstrado que esses apelantes perderam as arras no valor de R$100 mil, imergiram em prejuízos no desdobramento do processo, tiveram que sofrer um processo, e eu trago sustentáculo fático e fundamento jurídico nos enunciados do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, que tive a oportunidade de compartilhar memoriais dentro do Clique Júri por Vossas Excelências. Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ter acesso ao enunciado 281, que diz que a indicação do dispositivo legal não é requisito da petição inicial. Eu não sou obrigado, doutor Eunice, embora Vossa Excelência não profira decisões nesse processo por tratar de interesses capazes,
mas Vossa Excelência, sabedora do direito, conhecedora profunda da jurisprudência, eu não preciso indicar o dispositivo legal ou qual fundamento a petição. Eu basto fazer o pedido. Nós temos que simplificar o processo. O novo Código de Processo Civil veio a dizer: não vamos nos prender ao direito processual, mas vamos entregar o direito material, que este é um anseio da sociedade. O enunciado 285, desembargador Carlos Alberto, diz que a interpretação do pedido e dos atos postulatórios deve levar em consideração a vontade da parte. O enunciado 286 do FPPC diz que aplica-se ao parágrafo 2º do artigo 322 a interpretação de todos os atos postulatórios, inclusive contestação e recurso. Então, eu digo que sobressai, neste momento, a relevância de uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, da contestação e de sua impugnação, como uma abordagem necessária para poder examinar os pedidos. Eu não posso limitar o magistrado tão somente à formulação literal dos pedidos, mas que nós possamos, desembargador Carlos Alberto, considerar o conjunto de argumentos e informações apresentadas no contexto da petição. Essa abordagem, esta propositura, esta inovação busca garantir, portanto, que a decisão judicial leve em consideração não apenas as palavras específicas, ação de regresso, mas também que a gente possa entender a essência do pedido e os fundamentos apresentados para a finalidade da demanda. Qual é? Uma ação indenizatória, buscando assim, se me permitam, uma justiça equitativa, atendendo aos interesses das partes e ao devido processo legal. Todos, friso, todos envolvidos, e meu profundo respeito ao colega advogado apelado, todos tiveram oportunidade de se manifestar, de expressar e defender os argumentos lançados. Todos tiveram a oportunidade de contestar, de impugnar o laudo de avaliação, o que não foi feito. Todos tiveram a oportunidade de se envolver neste caso. E nós não podemos simplesmente ignorar, por uma questão de nomenclatura, de ação de regresso, todo o conteúdo que foi colocado na petição inicial. Desta forma, consubstanciando o nexo de causalidade entre a desídia do apelado em não pagar pelo preço, a sua conduta de não pagar pelo preço, inclusive quando respondeu à ação de rescisão contratual e reintegração de posse perante o proprietário da área. Ele não paga o preço, ele causa um dano ao ato, nexo e dano, dor, angústia e sofrimento, caberia inclusive dano moral. Mas o apelante se limitou aos danos materiais, trazendo para o processo laudo de avaliação que não foi objeto de impugnação. Laudo de avaliação que teve a sua oportunidade de ser discutido. Então, por tais as Vossas Excelências, dentro do conteúdo que nós estamos pretendendo de se analisar a boa-fé, interpretação do pedido, entrega do direito material, eu busco o entendimento de Vossas Excelências, de modo que seja a apelação conhecida, esse tempestivo, protocolada no prazo e provida para que seja reformada, então, a decisão, a sentença, de modo a determinar que o apelante indenize a apelante pelos prejuízos que suportou. Perdeu arras, paga advogado, perdeu a área de terra com todas as benfeitorias que fez, avaliados e incontroverso no processo, no valor de R$2.500.000. Não vamos nos ater ao nome da ação, vamos ao seu conteúdo. Eu agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Eu disponibilizei voto e estou com a seguinte emenda. Apelação civil, ação regressiva, ausência de prova de pagamento de dívida alheia, requisito do artigo 934 do Código Civil
não demonstrados, eventual prejuízo que deve ser demandado em ação diversa, ausência de pressuposto de constituição, decreto de extinção do processo sem resolução do mérito, sentença modificada no ponto, recurso conhecido e parcialmente provido. Eu entendi, conforme esclarece na ementa, que a ação não deveria ter nem existido, porque o pressuposto da 934 é que alguém pague dívida comum e entre com a regresso, tipo devedor solidário, avalista, fiadores, para rever o que pagou, o que não é o caso. Como bem esclarecido nas transações orais, se há algum prejuízo, a benfeitoria é feita, essa benfeitoria deve ser cobrada eventualmente da ação de reintegração de posse ou na rescisória de contrato. De modo que, com essas considerações, estou julgando parcialmente apenas para modificar os fundamentos da sentença. Dou parcial provimento apenas para decretar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 4º do Código de Processo Civil. É como voto. Desembargador Antônio. Tá bom. Eu vou pedir vista, Excelência, para repetir melhor diante das sustentações. Desembargador Carlos, aguarda. Aguardo. Então tá. Então, adiado o julgamento em razão de vista da desembargadora Antônia. Desembargador Carlos, aguarda. Na sequência, nós temos o pedido de preferência que foi feito, é o 3 da pauta, foi feito por ambos os advogados, doutor Fabiano e Dirceu Fidelis. Doutor Fabiano, estou vendo aí. Doutor Dirceu está na tela, está também? Está na sala, sim. Eu não estou vendo. Doutor Dirceu. Eu estou aqui, ué. Não, mas não é o senhor, é o advogado Dirceu Fidelis de Souza Júnior. Estou aqui, desembargador. Também está aí. Bom, então, na sessão anterior, o desembargador Dirceu deu provimento parcial ao recurso. A desembargadora Antônia pediu vista e eu estou aguardando. Desembargadora Antônia. Obrigada, Excelência. Como disponibilizei voto, eu estou acompanhando o relator. E eu também estou acompanhando o relator. Então, por unanimidade, recurso provido parcialmente, certo? Essa é a conclusão, correto? Obrigado, doutor Fabiano, doutor Dirceu.